Se você tá assistindo isso é porque você não passou no Colune ou conhece alguém que não tenha passado. E o papo de hoje é justamente com essa pessoa que recebeu um não do Colune. Prazer, eu sou a Bazotti e não posso mais falar que eu sou aluna do Colune porque eu acabei de me formar, vou até colocar umas fotos pra vocês. Eu acredito que eu sou a pessoa certa pra bater esse papo aqui porque eu tô falando aqui que eu tô formada agora, mas eu também recebi um não do Colune. Isso parece até um pouco estranho, né? Mas lá em 2021, quando eu fiz a prova, né, eu tava no 9º ano, eu recebi um grande não do Colune. Eu fiquei 4 pontos abaixo da nota de corte. Mas o que mudou, né, pra eu estar aqui agora falando com vocês, já formada, já tendo vivido toda essa etapa, todo esse ciclo? Lá no final de 2021, gente, eu fiquei muito mal, assim, quando eu vi que eu não tinha passado, que faltaram 4 pontos para a nota de corte e que várias outras pessoas que eu conheci, que tinham estudado comigo, tinham passado e eu tinha ficado para trás. E aí foi muito fácil, né, pensar em deixar pra lá, pensar que aquilo não era pra mim, que outras pessoas se davam melhor estudando aqueles conteúdos. Mas aí, quando chegou 2022, foi o momento certo, assim, de sentar e pensar no que eu queria pra minha vida. E até por isso eu resolvi gravar esse vídeo agora, porque a gente tá começando um novo ano, né? E eu acho que muitas pessoas começam um novo ano, quando são reprovadas, né, no ano anterior, pensando na reprovação, pensando no não que elas levaram. E essa foi uma coisa que eu fiz diferente no meu ano. Em 2022, eu não comecei o ano pensando no fato de ter sido reprovada no ano anterior. Eu comecei o ano, na verdade, pensando que eu seria aprovada no Colune. Eu sei que é um sentimento horrível, de fracasso, de decepção consigo mesmo. Muitas vezes a pressão não é nem dos outros, né? É da gente mesmo. E tem hora que parece que é até solitário, né? Que você tá sozinho, porque parece que ninguém entende esse sentimento de ser reprovado em uma coisa que você lutou tanto para ser aprovado. Então esse é o momento para você sentar e colocar na ponta do lápis todas as coisas a favor e todas as coisas contra de você continuar a buscar esse sonho. E foi o que eu fiz. Gente, papo sincero aqui, tá? O Colune não é pra todo mundo. O Colune é difícil. O Colune implica em muitas coisas, tá? Eu falo isso com propriedade porque agora eu tô formada. Então eu sei tudo que eu tive que abrir mão, tudo que as outras pessoas tiveram que abrir mão também. Eu pude ver e viver isso bem de perto. Então eu digo pra vocês que não é fácil, mas vale a pena. Então lá em 2022, eu sentei, pensei, calculei, vi tudo que fazia ou não sentido na minha vida. E foi nesse momento que eu vi que o Colune era muito mais do que uma simples escola pra mim, sabe? O Colune tinha um significado, um peso muito maior. Ele era realmente um sonho de infância, um sonho da minha vida. Eu nem sei explicar como que esse sonho nasceu, como que esse sonho cresceu em mim, mas ele só era um sonho muito gigante, sabe? E aí eu pensei, o que eu tô fazendo da minha vida se eu não lutar pelo que eu quero, sabe? O que eu vou estar vivendo, fazendo na minha vida se as coisas que eu quero, se as coisas que eu sonho, eu mesma não luto, não vou atrás para realizar. E foi aí que eu decidi estudar mais um ano para ser aprovada no Colune. E eu comecei o ano falando que eu iria ser aprovada. Não adianta você começar o ano pensando que você não vai conseguir, pensando que vai ser mais um ano de fracasso, porque aí do que adianta começar, né? E eu sei que é desanimador você pensar que vai passar mais um ano estudando, que você vai estudar coisas que você já até sabe muitas das vezes, né? Porque o conteúdo continua mesmo na maioria das vezes, então assim, é desanimador mesmo você pensar que é mais um ano de estudo, mais um ano com as mesmas coisas, né? Enquanto tá todo mundo lá que passou já vivendo o seu sonho. E acreditem, gente, eu sei como é esse sentimento. Mas uma coisa que eu falo aqui e falo em todos os lugares para todas as pessoas é que eu não me arrependo de ter tomado essa decisão em nenhum momento, gente. O Colune foi e sempre será a melhor decisão da minha vida. E eu falo isso com muita confiança, tá? Eu falo isso, assim, com muita verdade mesmo. Foi fácil? Não foi. Foi simples? Não foi. Mas eu sou imensamente grata por tudo que eu vivi, por tudo que eu fiz lá dentro, por todas as pessoas que eu conheci. E eu acho que no final é isso que fica, sabe? Então se você parar, pensar e analisar e ver que o Colune é realmente seu sonho, que você realmente quer estudar lá, que faz sentido pra sua vida, que você se imagina lá, que você se imagina lá estudando, vivendo lá, vivendo tudo que envolve o Colune, não tenha medo de tentar. Eu tive que repetir um ano pra estudar no Colune,
Colune, mas tem gente lá, eu juro pra vocês, tá? Tem gente lá que repete 2 ou até 3 anos, gente. Tem gente lá que já passou quando tava no terceiro ano do ensino médio e aí voltou pro primeiro. Além disso também, né, é pouco falado, mas tem o exame de seleção pro segundo e pro terceiro ano. Só que o número de vagas varia a cada ano, porque depende do número de pessoas que desistiram, repetiram e afins. Mas voltando ao assunto, eu acho que hoje em dia muitas pessoas têm medo e não gostam de ser vistas tentando fazer algo, tentando alcançar algum objetivo, tentando lutar para realizar algum sonho. Todo mundo só quer aprovação nas mãos, todo mundo só quer aquilo tudo realizado, feito e bonito. Só que não é assim, gente. Nada realmente estruturado é construído da noite pro dia. E outra coisa, tá? Ter sido reprovada no Colune, gente, mudou muito a minha vida e me deu muita maturidade. Esse ano, gente, eu não fui aprovada para a segunda fase da FUVEST, sendo que no ano anterior, né, eu até saí na lista de melhores treineiros, gente. Então, assim, foi triste, mas eu não fiquei mal, eu não fiquei chorando, eu não fiquei tendo crise depressiva no quarto, de ansiedade, porque essa reprovação no Colune ensina muito, sabe? Você levar um não tão novo, tendo lutado para aquilo, te dá maturidade, te dá resiliência para buscar e correr atrás de outras coisas. Então eu sou grata até por ter sido reprovada, sabe? Por não ter passado de primeira. Pode ser que muitas pessoas que passaram de primeira no Colune, agora quando elas não passarem no vestibular, que Deus ilumine para que isso não aconteça, né, gente? Porque é muito triste você ser reprovado. É provável que elas não saibam lidar com essa sensação de fracasso, de decepção, porque a gente sente isso mesmo. Mas isso veio muito diferente pra mim, porque eu realmente aprendi a lidar, sabe? Eu aprendi a lidar com isso, eu não fiquei mal, não fiquei triste. É claro que, assim, não é uma coisa legal, feliz, né? Claro que todo mundo quer passar de primeira, claro que todo mundo quer passar na faculdade, fazer o curso que sonha, mas a vida não é assim, né, gente? Infelizmente. E é importante que você extraia desse momento que é duro, essas coisas, sabe? Que você carregue pra vida essas lições, que você tire uma lição disso. Que foi o que eu fiz, isso me ajudou muito lá dentro do Colune, isso me ajudou demais quando eu passei. E foram 3 anos difíceis, foram 3 anos de uma rotina intensa e que eu não teria dado conta se eu não tivesse sido tão resiliente antes de entrar no Colune. Eu acredito que a pessoa que realmente quer o Colune, ela tem que olhar esse processo de preparação, esse processo de cursinho, não como um preparatório para a prova do Colune, mas sim como um preparatório para a vida dentro do Colune, entendeu? Porque o cursinho te faz ter resiliência. E no Colune, gente, o que você mais precisa é ter resiliência. Se no cursinho, se agora se preparando, o primeiro não que você leva, a primeira nota ruim, você já pensa em desistir, você já pensa em deixar pra lá, você já pensa que aquilo não é pra você, o que você tá querendo fazer no Colune? Porque no Colune, todo dia você vai receber um não diferente, todo dia você vai tirar uma nota ruim diferente, todo dia você vai pensar, meu Deus, eu sou burro. Mas você tem que continuar. Quantas vezes, gente, eu já não tirei nota ruim, já recebi não dentro do Colune, já, assim, vivi dias horríveis dentro do Colune e agora eu tô formada. E isso vale pra todas as áreas da sua vida. E eu tô batendo todo esse papo com vocês porque eu sei que nesse momento em que você vê as outras pessoas passando e você não passa, eu sei que esses pensamentos vêm na nossa cabeça, sabe? De que a gente é insuficiente, de que não vai dar certo, de que a gente é burro. Só que o conselho que eu quero dar pra vocês, o que eu quero passar aqui pra vocês, é que a melhor coisa que vocês podem fazer nesse momento é pegar toda essa situação e pensar, tá, eu quero estudar no Colune e eu vou estudar no Colune, eu vou fazer tudo que eu puder para ser aprovado. E quando eu estiver lá dentro, eu vou precisar saber lidar com essas mesmas coisas que eu tô lidando agora. Porque o Colune é uma escola, gente. O Colune pode ser isso, pode ser aquilo, mas no final das contas, o Colune é uma escola como as outras. Vai ter professor que você vai gostar, vai ter professor que você não vai gostar, vai ter nota boa, vai ter nota ruim, vai ter gente bosta, vai ter gente legal. Então pensa que tudo isso agora é uma chance para você entrar melhor preparado no Colune. Foi isso que eu fiz e acho que foi o primeiro passo para eu ter sido aprovada no final do ano. Agora, mais uma coisa antes de terminar o vídeo, eu quero falar para vocês que caso vocês decidam estudar mais um ano, né? Caso vocês decidam lutar por esse sonho, não pensem também que vocês têm que estudar 24 horas por dia, porque, no ano passado não deu certo, eu estudei de menos, esse ano eu vou me matar de estudar. Querido, vai chegar abril, vai chegar maio, você vai estar, acabado. Equilíbrio é tudo, gente. Equilíbrio é tudo. Eu acho que esse momento, mais do que começar a estudar,
é começar a refletir sobre o que você fez ano passado que talvez tenha te impedido de ser aprovado, o que você poderia ter feito diferente, o que dá pra fazer diferente, e aí fazer, botar em prática. Eu vou gravar vídeo aqui pra vocês falando um pouco melhor sobre a minha rotina que eu tinha, né, quando eu tava estudando pro Colune, que já faz algum tempo, já tô velha, mas vou gravar pra vocês, vou gravar também como eu estudei, como eu me organizei. Eu acho que isso pode ajudar, né? Afinal, tem pouca gente que fala do Colune nas redes sociais, e eu senti muita falta disso, gente, quando eu fui reprovada, quando eu tava estudando, não tinha nada, ninguém falava nada sobre o Colune. Então, assim, o que eu puder falar, o que eu puder ajudar vocês, eu vou falar, eu vou ajudar. Pra isso, vocês têm que comentar aqui embaixo, né? Falar o que vocês querem ver, o que vocês têm dúvida, porque eu tô disposta a ajudar vocês, porque eu sei como é difícil. Não tinha ninguém assim pra me ajudar na minha época, mas eu fico feliz de poder ser essa pessoa pra alguns de vocês. No mais, gente, eu desejo muita sorte pra vocês nessa caminhada. Eu sei que é difícil, eu passei por ela, sei que é complicado, o buraco é bem mais baixo, é mais fácil falar do que fazer. Mas hoje, quando eu penso no Colune, tudo que fica é saudade, meus olhos brilham falando um pouco de Colune. Eu sou muito grata por tudo que eu vivi, por todas as pessoas que eu conheci, e o Colune realmente ajudou a eu me tornar a mulher que eu sou hoje, sabe? Eu entrei uma menina e saí uma mulher do Colune. Eu vou ser eternamente grata por tudo o que eu vivi lá. Enfim, gente, é isso. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Podem comentar aqui outras sugestões, ideias para os próximos vídeos. Vou ficar mais ativa aqui agora. E não esquece de seguir, comentar, dar like e também seguir nas outras redes sociais. Acabo sendo bem mais ativa por lá. É isso, gente. Um beijo enorme pra vocês. Espero muito que esse vídeo tenha servido de algo. E é isso. Beijo!